causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em sua casa. Em outras traduções, me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória, aleluia. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Amém, glória a Deus, aleluia. É uma leitura, né, muito conhecida da Igreja do Senhor, muito conhecida dos cristãos sobre a face da terra, né? Essa passagem que o Dr. Lucas relata esse episódio, essa narrativa que aconteceu ali com Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era publicano, era cobrador de imposto, e os judeus ficavam chateados, aborrecidos com Zaqueu, porque Zaqueu, ele era judeu e ele trabalhava para os romanos. Nos dias de hoje, seria como se ele fosse um fiscal, né, da Receita Federal, ou um fiscal do governo estadual, alguma coisa desse tipo. E os judeus odiavam de morte Zaqueu. Zaqueu, ele tinha uma vida ali com muitas coisas, né? Ele era rico, ele podia ter muitas coisas. Ele vivia nas altas rodas da sociedade. Durante algum tempo, Zaqueu conseguiu conviver com isso. Mas nós vamos vendo que durante um período da vida de Zaqueu, Zaqueu abastado, Zaqueu ali rico, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia ter o que ele quisesse, enquanto os seus irmãos judeus, né, tinham que trabalhar como se fosse escravo, tinha que trabalhar, se desdobrar para pagar impostos estes que iam para Roma, impostos estes que pagavam ali o luxo dos romanos, pagavam também o luxo do governador de Roma em Israel, pagava também o luxo do sumo sacerdote, né? Ali Califás, Anás, né? Então o povo estava sobrecarregado de tantos impostos, e o povo estava triste, o povo estava irado, o povo colocava Zaqueu de lado, o povo não dava atenção para Zaqueu. Como nós sabemos, né? Nós somos trigonométricos, nós temos corpo, alma e espírito, mas chegou um dia que a alma de Zaqueu estava tão pesada, mas Zaqueu já ouvia ter falado de Jesus, porque Jesus, quando passou pela alfândega em determinado tempo, Jesus chamou ali Levi, né? Jesus chamou ali Mateus, né? Que tinha o nome de Levi, e Levi largou tudo, né? Levi trabalhava na alfândega, Levi tinha uma boa vida, e Levi deixou tudo e veio ser Mateus, o apóstolo Mateus depois. Então ele já conhecia a história, ele já conhecia o falar sobre Jesus, mas chegou um tempo em que o seu coração estava tão agoniado, chegou um tempo que as riquezas, né, tudo aquilo que o mundo poderia oferecer de bom, já não estava trazendo alento, já não estava trazendo paz no coração de Zaqueu. E Zaqueu tomou uma decisão. Zaqueu era um homem importante, né? Zaqueu poderia mandar alguém avisar Jesus que ele iria falar com ele, mas o que me chama a atenção é quando Jesus entra em Jericó, ele não faz distinção de pessoa, né? Em Jericó, né?
biblicamente, a gente vê Jesus passar uma vez só por Jericó, mas nessa única passagem de Jesus por Jericó, ele vai tanto a um cobrador de imposto, que era um homem rico chamado Zaqueu, mas ele dá ouvidos a um homem chamado Bartimeu, né? Em outras traduções fala o cego de Jericó. Jesus, ele não faz distinção. Jesus não é muitas das vezes como eu e você, né, que somos surpreendidos pela nossa natureza humana, e muitas das vezes nós acabamos deixando alguém de lado. Jesus não deixa. A Bíblia nos relata no Salmo de número 51 e versículo 17 que Deus não despreza um espírito contrito, que Deus não desampara um coração contrito, um coração aquebrantado. Deus não desampara. Glória a Deus, aleluia. Algo muito interessante nessa passagem de Jesus ali em Jericó. Nós vemos que nessa passagem de Jesus por Jericó, ele, quando chega ali, a pessoa que achou que estaria no anonimato, estaria escondido, porque queria dar uma simples olhada em Jesus, ele queria simplesmente que o seu coração tivesse um pouco de paz naquele dia, porque ele sabia que Jesus era o Messias, por tantas coisas que Jesus já tinha operado. Tudo isso já tinha chegado ao conhecimento de Zaqueu, e Zaqueu precisava de um pouquinho de paz. Zaqueu precisava de um pouquinho de paz. Ei, entrou pessoas aqui nessa noite que precisa de um pouquinho de paz, que precisa de um pouquinho de paz, e você ficou sabendo que a caravana real estava aqui, e você falou: eu vou lá, porque aquelas pessoas são pessoas simples, são pessoas que estão fazendo a obra de Deus, e Deus tem usado eles. Eu vou lá, porque Deus é na vida deles, e eu quero um pouco de paz. Glória a Deus, aleluia. Um pouco de paz, e Deus tem paz para você aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Se você veio subir na figueira, obrigado, Jesus. Se você está subindo na figueira, Jesus já te viu. Amém. Ei, Jesus já te viu. Jesus já te viu subido ou subida na figueira. Jesus já te viu. E Jesus te chama. E Jesus te chama nessa noite. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém posar na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu desceu depressa. Zaqueu desceu depressa. Zaqueu queria só um pouquinho de paz. E agora, o príncipe da paz vai dormir na casa de Zaqueu. Olha para você ver. Um homem que tinha de tudo. Ele só queria um pouquinho de paz. Mas o que me chama a atenção é a diferença quando Jesus entra na vida de Zaqueu e quando Jesus entra na vida do cego Bartimeu. Tem uma diferença grande, né? A gente observa que Zaqueu, ele vai quieto, ele sobe na figueira e fica quieto. Bartimeu não. Bartimeu, quando Jesus está ali saindo da cidade, Bartimeu, ele já começa a gritar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, Jesus aleluia. Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verdade. E Jesus, ele passa ali por Bartimeu, mas ele para lá na frente, porque Bartimeu continuou insistindo, Bartimeu continuou gritando: Jesus Cristo. Jesus já tinha passado, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de Glória mim. A Deus, Ei, aleluia. Jesus visita a tua Jericó Deus, aqui aleluia. nessa noite. Jesus visita a tua Jericó, cidade desolada, cidade que ninguém gostava de ir, cidade que os judeus não gostavam, mas Jesus visitou Jericó. Ei, talvez se você pudesse, se você estivesse aí isolado em algum lugar, isolado em alguma coisa, mas nessa noite, quando você subiu nessa figueira, espiritualmente falando aqui nessa noite, Jesus te viu na figueira, Jesus te viu na Glória a figueira.
Deus, E ele vai aleluia. dormir na tua casa nessa noite. Ele vai entrar. Ele vai. Ele viu que você veio aqui buscar só um pouquinho de paz. E ele tem muita paz para te dar. Glória a Deus, Ele é o aleluia. príncipe da paz. Oh, glória. E ele vai contigo para tua casa. Ele vai entrar lá. Ele vai dormir contigo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Os extremos, né? Um extremo do outro. Bartimeu gritava. Zaqueu ficou quietinho em cima da árvore. É. Mas o nosso Deus, esse Jesus maravilhoso, ele ouviu tanto que gritava quanto ele ouviu que estava oculto, escondido. É. E Jesus abençoou os dois. Os irmãos já conhecem a história, né? E os discípulos levam ali Bartimeu diante de Jesus. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ser sarado? Né? Ele fala: eu quero. Ele fala: então veja. E ali Bartimeu tem a sua visão restabelecida. Segundo os historiadores, Bartimeu teve os seus olhos arrancados pelos romanos. Então aquilo foi um milagre sobrenatural, foi algo fantástico, É, Deus, porque aleluia. Bartimeu não tinha mais os olhos, e Jesus impondo a mão, Bartimeu volta a enxergar. Glória Isso a foi uma Deus, maravilha, aleluia. isso foi um prodígio, foi algo fenomenal, foi algo para abalar a estrutura de Israel. Foi algo que foi tão longe, algo que chegou até em Roma, porque foi os romanos que arrancaram os olhos dele. E Deus, na pessoa de Jesus, Deus entrou fortemente na vida Glória a de Deus, aleluia. Bartimeu. E agora Zaqueu, escondidinho, quietinho. Jesus fala que para descer da árvore. E Jesus caminha e vai para a casa de Zaqueu para dormir. Mas o interessante que quando Jesus falou aquilo, Zaqueu acatou. Zaqueu guardou aquilo e levou Jesus para casa. Mas quando chega na casa dele, porque nós, o Espírito Santo é tremendo, o Espírito Santo é maravilhoso. Quando chega na casa dele, não adianta, onde Jesus chega, a nossa carne não resiste, Glória a Deus. a nossa alma não resiste. O Espírito Santo sobrepõe a carne, né?